Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arena Xbox. Eu sou o Diego Almeida e hoje nós não vamos falar sobre notícia de jogo. Hoje eu vou falar sobre um jogo que eu estou jogando, que vocês já viram aí no título e na capa, que é o clássico Blue Dragon. Para quem não sabe, esse é um jogo de RPG, um RPG japonês. Ele é desenvolvido pela Mistwalker, né? É uma desenvolvedora feita por Hironobu Sakaguchi, que é ninguém mais, ninguém menos que o pai de Final Fantasy. Deixa eu explicar para vocês essa história, como é que é esse jogo, o que aconteceu aí. Então, né, a Microsoft lá nos idos de 2006, 2007, estava aí lançando o Xbox 360 e eles precisavam de parcerias e jogos japoneses para o Japão, né, para eles poderem conseguir melhorar aí a quantidade de consoles vendidas no Japão. Enquanto isso, Hironobu Sakaguchi, o pai de Final Fantasy, ele trabalhava na Squaresoft na época, ainda eles não tinham mergido com a Enix, era só a Squaresoft, e eles tinham lançado um filme chamado Final Fantasy Spirits Within. É o primeiro filme de Final Fantasy, depois teve o Final Fantasy VII Advent Children, se eu não me engano, mas esse Spirits Within foi um jogo, ou melhor, um filme aí, né, que foi um projeto do Hironobu Sakaguchi, né, era um filme que ele idealizou, a Square estava querendo fazer uma divisão de filmes naquela época, e o filme foi um tremendo de um fracasso, um flop, né, muito aquém do que eles esperavam. E o Hironobu Sakaguchi ficou aí muito desgostoso com a vida, coisa e tal. Saiu da Squaresoft na época, né? E isso acabou acarretando na necessidade da Square emergir com a Enix. Mas não foi só isso que aconteceu não, porque na época tinha aí um outro cara que tinha se juntado à Square e ele batia de frente com o Sakaguchi, né? Então já tinha essa treta interna aí. E o filme do Final Fantasy ter dado aquela flopada e ter sido aí um fracasso comercial, né? A Square perdeu muita grana com isso. Foi aí o prego que faltava pro Sakaguchi sair da Square, né? Então ele ficou aí um tempo recluso lá no Havaí. Para quem não sabe, ele tem uma casa no Havaí, ele mora no Japão e no Havaí. E ele tinha decidido sair aí do ramo de jogos, de consoles e sair de vez. Só que ele tem vários amigos, né, ao longo de toda a trajetória aí da Square, desde lá do final dos anos 80 para cá, ele foi criando amigos, né, e tal, aquele ciclo de desenvolvedores, e entre eles tem o Akira Toriyama, que é o desenhista do Dragon Ball, tem o Nobuo Uematsu, que é o cara que faz aí a trilha sonora de vários jogos, e inclusive de todos os Final Fantasy, basicamente, né, e esses amigos, eles conseguiram convencer o Sakaguchi, eventualmente, a voltar a fazer jogos. Então ele foi e fundou a Mistwalker, que é uma desenvolvedora que existe até hoje, né? O jogo mais recente é o Frontier para Apple Arcade, né? Exclusivo de Apple Arcade, e eles formaram aí essa desenvolvedora, o Sakaguchi. E como é que ele foi parar na Microsoft, né? A Microsoft, ela fez um aporte para ajudar aí a formar a Mistwalker, né? E na época a gente tinha aí o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. Existe uma entrevista numa revista onde o Sakaguchi fala que ele até gostava do Wii, mas considerava um console assim meio diferentão demais, né? E com capacidades meio fracas, né? Na época, para quem não sabe, o 360 e o PlayStation 3 eles eram HD, enquanto que o Wii ainda era SSD, ou melhor, SD, né? 480p. E o PlayStation 3 ele tinha o problema do processador Cell dele, que era muito complexo, e tem uma declaração muito forte do Sakaguchi, que ele fala simplesmente que ele não ia com a cara do Ken Kutaragi, que era o pai do PlayStation, considerado o pai do PlayStation, né? O Kutaragi ele tem aí uma má fama, né? Inclusive eu também não gosto do Kutaragi, eu tenho os meus motivos, né? Eu considero que ele roubou aí um projeto e grana da Nintendo, inclusive, para fazer o PlayStation. Para quem não conhece, o PlayStation original ele deveria ser um acessório de CD para Super Nintendo, que a Nintendo em último momento acabou assinando com a Panasonic, porque a Sony tinha aí uma cláusula que ia dar uma puxada de tapete na Nintendo, e aí, enfim, essa é uma história para um outro vídeo. Mas por esses motivos o Sakaguchi resolveu assinar com a Microsoft, e aí ele resolveu fazer aí jogos para Xbox 360. Ele fez 2 jogos de Xbox 360, que um deles é o Blue Dragon, que é o desse vídeo, e outro veio a ser o Lost Odyssey, né? Também jogaço, disponível aí na retrocompatibilidade.
E eu sempre tive, assim, esse conhecimento desses jogos e tal. Inclusive, Blue Dragon, ele teve 2 jogos para Nintendo DS. Então, não, para quem é fã da Nintendo aí, não é uma série, não é um jogo desconhecido, né? Inclusive, tem um anime de Blue Dragon também. Mas o primeiro jogo, ele apareceu lá no Xbox 360, né? E ele foi um sucesso, um baita sucesso no Japão. Quando ele foi lançado, ele conseguiu vender aí cerca de 200 mil unidades físicas lá no Japão, que era o alvo que o Sakaguchi queria, e ele conseguiu bater esse alvo. Então foi um sucesso comercial, de público e crítica, né? Conseguiu alavancar aí as vendas do console lá no Japão, deu certo, deu tudo certo, que bom. E o jogo em si, ele é muito legal, ele tem aquele traço do Akira Toriyama, né? Quem conhece a série Dragon Ball ou Dragon Quest vai se sentir em casa, porque parece bastante, inclusive parece também com Chrono Trigger, o lendário RPG Chrono Trigger lá do Super Nintendo, que existe versões até hoje para celulares e etc, computador, né? Então quem já jogou esses jogos aí da Square com os traços do Toriyama vai se sentir em casa com o Blue Dragon, né? Ele parece também um pouco assim com um Dragon Quest, né? Exatamente por causa do estilo de jogo, é um RPG de turno tradicional com os traços do Toriyama. E ele tem bastante pegadas também do Final Fantasy, inclusive do Final Fantasy V, né? Ele tem lá o sistema de jobs, né? De classes, que você consegue mudar as classes dos personagens e destravar habilidades especiais, skills específicas, coisa e tal. Então é aí um jogo muito legal. Ele tá custando no Xbox 360, ou melhor, ele tá custando na loja do Xbox Series cerca de R$60, mas ele fica em promoção direto aí. Eu peguei o meu por R$17. Minha única crítica à Microsoft, né, é que esse jogo ele está na retrocompatibilidade, mas não está no Game Pass, né? Se eu fosse a Microsoft, eu colocaria esses jogos, Blue Dragon, Lost Odyssey, até o Infinite and Discovery e outros jogos que depois eu falo no outro vídeo, eu colocaria no Game Pass. Esses jogos não estão no Game Pass, mas eu fortemente recomendo que vocês peguem aí, espera uma promoção, pega lá nos R$17 que eu paguei, ou paga o preço cheio que é 60 mesmo, que também não tá caro, né, para um baita jogaço. E fica aqui a recomendação. Você já conhecia o Blue Dragon? Me conta aí nos comentários, e inclusive deixa eu agradecer aqui pelo seu Crypto Like, que eu sei que você tá deixando. Eu vou, na medida do possível, tentar responder aí todos os comentários, pelo menos os primeiros 15 comentários eu vou responder e dar um like aí. Eu tô falando isso porque eu tenho ficado sem energia, então tá ficando meio complicado de eu responder e dar like em todos os comentários, mas vou assumir esse compromisso com vocês de pelo menos os primeiros 15 comentários eu vou responder e dar um like. Então galera, muito obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!